Bem, pessoal, o ano acabando, a gente começa a fazer retrospectiva do que aconteceu nesse ano, né? E os dados que a gente já tem são dados que deixam a gente animado, né? Porque se a gente viveu os anos anteriores de pandemia, esse ano acabou a pandemia, então esse é o cenário muito bom, mas por outro lado inspira algumas preocupações, né? A primeira é que a gente teve 1,7 milhão de casos novos de Covid. É muita gente ainda pegando Covid, né? Então esse é o primeiro alerta. Segundo alerta é que a gente, mesmo tendo a maioria dos casos no início do ano, a gente veio uma queda. Quando chega ali em agosto, setembro, volta a ter um novo pico. E o que que acontece? Mostra pra gente que a Covid será sazonal. O que seria isso, né? Que será que de tempo em tempo a gente vai ver um aumento do número de casos. Dois períodos têm chamado a atenção, né? O inverno da gente aqui e o verão da gente aqui, muito refletindo casos lá do hemisfério norte, onde todo fim de ano foi o pico máximo de Covid durante toda a pandemia, porque inverno lá no hemisfério norte começa a ter mutações, casos novos e acaba, o mundo é todo conectado, as pessoas viajam muito para o Brasil, acaba refletindo casos aqui no Brasil. Ou seja, é um cenário animador sim, mas 1,7 milhão de casos novos ainda tem preocupação. Outro aspecto é que durante todo o ano a gente ouvia falar de novas subvariantes. Então, por que isso preocupa a gente, olhando essa retrospectiva? Porque é um vírus que não está quietinho, é um vírus que está tendo mutação, né? E aí, quando o vírus muda, a vacina também muda, que essa é uma coisa que eu sei que tem estressado muita gente, né? A dose nova, vai tomar de novo, como é? E tem feito muita gente que até acredita na vacina e não é negacionista, nada disso, não ir tomar vacina porque encheu o saco de tomar vacina. Eu sei que isso é errado, mas isso tem acontecido. Pra você ter ideia como isso não é só no Brasil, né? No Brasil, ali 16 a 7% só da população, o último dado que o Ministério mandou, tomou a dose de reforço da bivalente. Quando a gente olha no mundo, Estados Unidos e Europa também, não chega a 15%. Estados Unidos não chega a 15%. Europa um pouquinho mais alto. Ou seja, a mutação e dose de reforço ainda é uma coisa que preocupa e deve preocupar também o ano que vem. Retrospectiva, a gente preocupa, mas o ano que vem, né? Outro aspecto muito bom, né, é que no geral a gente olha o retrato de 2023 e é de melhora, menos morte, menos casos novos, vacinas com os reforços, né, de forma bem organizada pelo Ministério da Saúde, e a organização da vacina da Covid entrar no Programa Nacional de Imunização, também é um cenário fantástico. Com o detalhe da crítica, que eu fiz vídeo aqui falando para vocês, que para mim teria que ser para toda a população, pelo menos nesse início, eles colocaram só alguns grupos de risco. Então são esses cenários que a gente olha para o 2023 e fica animado. É um ano bem animador, nossa vida voltou à normalidade, né? Máscara em pouquíssimas situações, né? Então a gente vai seguir nossa vida, não tenho dúvida nenhuma. E esse ano foi o ano da virada. O ano de fim da pandemia, o ano de voltar nossa vida à normalidade, mais o ano que deixa aquele asterisco de ficar atento. Não teremos paz 100% de Covid ainda. Ainda precisamos lutar e combater esse vírus, tomando a vacina e situações específicas que eu falei para vocês, ambiente hospitalar, isso e aquilo, ainda utilizar máscara, tá bom? Espero que tenha ajudado.